Olá, pessoal, bom dia. Então, vamos começar nossa aula aí, número 17. Hoje a aula está bem curtinha, está bem simples, tá? Sobre taxa de variação. Antes de começar, eu quero lembrar vocês sobre aquela avaliação diagnóstica que já tem umas 2, 3 semanas que eu já venho falando. Ela tinha que ter ocorrido na quarta-feira à tarde, mas eu comentei com vocês, né, que não ia poder acontecer no horário vespertino, né? E aí a gente vai ter que usar a nossa aula de sexta-feira para fazer essa prova. Então, durante a live, eu vou liberar o formulário, tá, para vocês. Então, só vai fazer a prova quem estiver na live, porque eu vou liberar o link dentro da live, né, dentro daqui do nosso Meet. E aí vocês têm, a partir do momento que eu liberar o link, vocês têm 50 minutos para fazer 10 questões. A gente tentou colocar as questões mais diretas possíveis, tá? E aí, colocando até alternativa, como eu já disse no vídeo, né? A importância dessa avaliação diagnóstica. A gente precisa saber o que vocês sabem para poder ajudar vocês. Porque a partir de agora, a gente vai precisar de muita coisa do ensino fundamental, aplicar muita coisa do ensino fundamental. Então, a gente só consegue ajudar se a gente descobrir o que de fato vocês têm dificuldade. Então, tem uma alternativa lá escrito não sei. E sejam sinceros, né, com vocês mesmos na hora de fazer a questão, tá bom? Então, na aula de sexta-feira, na nossa live, eu vou liberar dentro do Meet o link para vocês fazerem a prova diagnóstica, tá bom? E a partir daí vocês têm 50 minutos, que é o tempo da nossa aula, ok? Eu não sei se vocês viram, mas eu também já fiz a correção lá da lista de inversa e fiz um vídeo rápido, tá? Sobre ela. Deixa eu só buscar aqui para vocês entenderem o que que eu fiz. Foi essa lista aqui que eu estou falando. Ela foi utilizada na aula de quarta-feira passada, quando eu falei de injetura e sobrejetura. E aí a gente fez essa lista em sala, tá? E aí eu já resolvi ela completa, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo. Eu resolvi ela em PDF e fui comentando, né? Então é uma resolução comentada. E lá no link que eu coloquei para vocês também, se você tiver ficado em dúvida em apenas algumas questões, você pode clicar direto em cima da questão. E dica para quem está aqui, para quem está esperto, para quem está acompanhando. Marca essa questão 4, tá? Marca essa questão 4, é a mais importante dessa lista, tá? Então, quem sabe ela aparece numa trimestral aí. Então, tá aqui a correção completa. Quem não entender pelo PDF, assista lá o vídeo, que pode ser que fique mais fácil, tá bom? E hoje a gente vai falar de taxa de variação, tá ok? Mas antes, como essa aula é bem simples, eu quero questionar com vocês sobre a questão, aqui, essa questão 3, porque eu acho que eu comecei a fazer, acho que só deu tempo de fazer a letra A da última aula, pessoal. Aí eu pedi para vocês fazerem a atividade online em 4, só que para fazer a atividade online em 4, eu tinha que saber resolver essa questão, né? Há necessidade de explicar ela aqui novamente? Eu fico dependendo só da resposta de vocês, senão eu explico antes de começar o novo conteúdo. É porque, Arthur, eu estou só questionando, que bom que você viu, é porque eu fico vendo a quantidade de visualizações que aparece lá, e está muito baixo, por isso que eu estou questionando. Alguém mais além do Arthur vai comentar? Eu estou só perguntando por motivo de preocupação. Eu sei que eu só fiz a letra A para fazer a atividade online, tinha que fazer essa questão para ficar bem claro, né? E eu vi que tem poucas visualizações. Então não precisa, pessoal? Tá joia, então. Então vou começar lá o 17, sobre taxa de variação. Professora, nessa questão lá, o valor de B, a senhora colocou 1.500 no vídeo, só que é 15 mil. Foi? Mas será que eu falei 1.500 ou falei 15 mil? Porque eu tenho essa mania de falar uma coisa e escrever outra. A senhora foi falando 1.500 e algumas vezes 15 mil. Ai, ai, ai. Mas acho que dá para entender, não dá? Ou não?
Dá sim. Porque senão eu vou ter que fazer o vídeo de novo. Porque dá 1.500. Olha, ó, dá 15.000. 7.200 menos 2.200 dá 15.000. Se for necessário, eu faço o vídeo de novo. E pode me corrigir quando eu falar rápido demais e escrever uma coisa e falar outra, tá? Por favor, não se acanhe. Então vamos lá, gente, questão 17. Quem imprime o material, ou já copiou, se deu tempo, não sei, na hora que eu abri aqui, eu vi que tem uma correção para ser feita e é uma correção importante, tá? Mas como eu já tinha feito o material, eu vou arrumar depois. Eu lembro de ter arrumado isso em casa, mas não veio para o arquivo. Bem aqui, se alguém imprimiu esse material, por favor, ajuste aqui, está trocado. É ΔY sobre ΔX. Bem aqui eu arrumei. Arrumei não, eu fiz o certo, né? Digitei o certo. Mas na hora de fazer o gráfico, por algum motivo, eu coloquei errado. Então, quem tem o hábito de imprimir, faça a correção bem aqui somente, tá? Então, vamos lá, pessoal, falar dessa taxa de variação. O que vem a ser essa taxa de variação? Nada mais do que o coeficiente A. É o coeficiente do x. Como eu já tinha explicado na aula de segunda-feira, toda função afim, ela tem esse formato aqui, ax mais b, certo? Deixa eu só ampliar aqui para depois mostrar no gráfico. Então, toda função afim, ela vai ter esse formato, y é igual a ax mais b, tá? E o que eu tenho aí sobre esses valores? Que os valores de y são proporcionais, são diretamente proporcionais aos valores, tá, de x. Então, existe uma relação direta entre os valores de y e de x. O que isso significa? Que quando eu aumento os valores de x lá na abscissa, com certeza os valores de y também vão aumentar, na mesma proporção, lá na ordenada. Se os valores de x diminuem, o valor de y também diminui, na mesma proporção. Por isso que a gente fala que é diretamente proporcional. Tá, mas o que isso significa? Significa que a gente vai ter uma constante de proporcionalidade. Porque se são diretamente proporcionais, eu posso fazer a divisão desses dois valores. Ou seja, ΔY por ΔX, que é a variação. E esse quociente aqui vai me dar o coeficiente de x. Quem é o coeficiente de x? Quem acompanha o x aqui, ó, lá na minha função afim. Ah, professora, então você está dizendo que se eu pegar a variação do y, dividir pela variação do x, eu vou encontrar o valor de A? Sim, é isso que eu estou dizendo para você, tá? Então, quando eu pego a variação de y e divido pela variação de x, eu vou encontrar os valores de A. E esse A é esse A aqui da minha função afim. Na aula de segunda-feira, o que a gente estava fazendo para descobrir o valor de A? A gente substituía os pontos, né, na função, chegava no sistema, né, tanto é que eu frisei isso no vídeo para vocês, tem que dominar o sistema, porque algumas questões vocês vão resolver para o sistema, tá? Mas também não é a única maneira de achar esse A, não. A gente pode encontrar o A fazendo esse cálculo, que é a taxa de variação. Até esse ponto, alguma pergunta? Não, professora. Joia. Essa taxa de variação, esse ΔY, eu acho que não é novidade para vocês, porque eu acho que vocês já viram essa linguagem lá na física. Mas, se é novidade para alguém, o que ele significa? É o valor final menos inicial, ou seja, y2 menos y1. ΔX vai ser x2 menos x1. Vamos aqui para o gráfico para vocês entenderem essa lógica? Olha só. Aqui eu tenho um gráfico de uma função afim qualquer. Não estou preocupada em saber que função é essa, não, tá bom? Então, quando eu pego, pessoal, esse gráfico, indo bem devagar, esse gráfico, ele é formado por dois pontos. Toda reta, ela tem que ter dois pontos para existir, tá? Então, ponto aqui, ponto aqui. Esse ponto, ele é formado por um par ordenado. Par ordenado x e y. Só que, como eu tenho dois pontos, eu tenho que nomear esses pontos. Eu vou chamar de x1, que vai ter imagem y1. O outro ponto vai ter coordenada x2, abscissa x2,
ordenada y2, que é a imagem dele. Porque esse ponto aqui, esse par ordenado, vai ser formado por esses dois valores, tá? Quando a gente unir, vai ter a reta. Então, o que seria o ΔY e o que seria o ΔX? O ΔY, pessoal, nada mais é do que esse segmento aqui. E como que eu sei esse segmento? Subtraindo esses dois valores. Então, eu subtraio o y2 do y1 e vou descobrir esse valor aqui. Quando eu faço a mesma coisa com o x, subtraio o x2 menos o x1, eu vou encontrar essa variação, tá? E esse triângulozinho que aparece aqui, por isso que a gente fala que é proporcional. Vocês devem se lembrar lá do 9º ano de semelhança, tá vendo? Que esse triângulo de cima é semelhante aí ao de baixo, porque são proporcionais. Tranquilo? Ficou claro isso, pessoal? Aí a correção que eu tenho que fazer com vocês é só aqui, ó, que eu digitei errado. É y sobre x. Aí o que vale é esse aqui tá certinho. Aqui foi um erro de digitação. Até esse ponto, alguma pergunta? Ah, professora, tem gente que sempre me pergunta isso. Mas como que eu vou saber quem é x1 e quem é x2? Pessoal, é só seguir a ordem natural da reta. O primeiro ponto é x1, segundo ponto, x2. Acabou, somente isso. E o x1 vai ter uma imagem y1, assim como o x2 vai ter imagem y2. Nunca vai acontecer o contrário. Ah, a imagem de x2 é y1. Não tem lógica. É sempre os pares correspondentes, tá certo? Eu acho que, claro, vai ficar melhor para vocês quando a gente fizer exercício, tá bom? E eu coloquei, acho que hoje, 4. Dependendo dessa taxa de variação, olha aqui, outra coisa que não é novidade, porque eu sempre vou comentando e reforçando com vocês. Dada uma função afim f de x igual a x mais b, com a taxa de variação a, o que pode acontecer? Esse a é esse que eu acabei de explicar pela fórmula. Variação ΔY dividido por ΔX. Quando você faz esse quociente, pode acontecer 3 situações. O A ser positivo, o A ser negativo e ele ser igual a zero, tá? E aqui, o que eu tenho? Uma função crescente. E lembra que eu expliquei isso, eu acho que tem 3 semanas. O que é uma função crescente? Tanto é que eu brinquei tanto no vídeo quanto nas aulas presenciais, que os alunos falam que uma função é crescente quando está crescendo, né? Tem nada a ver, né? E agora vocês já entendem isso, porque eu já expliquei. Porque toda vez que eu tenho um x1 menor do que x2, as suas imagens também têm que ter o mesmo sinal. Observa, ó, não interessa o valor numérico do x1, ele é menor do que o x2. Consequentemente, as suas imagens também têm que ter a mesma desigualdade, ou seja, tem que ser menor. Quando isso acontece, a gente tem uma função crescente. Observa que f de x1 é menor que o f de x2. Então, aconteceu isso, é crescente. Lembraram que eu expliquei isso lá, tem 3 semanas? Acho que vocês se lembram, né? E isso, claro, lá, há 3 semanas atrás, valia para qualquer função. Agora, eu estou reafirmando que também vale para a função afim. Quando essa desigualdade, pessoal, quando essa desigualdade inverte, aí eu tenho o quê? A função decrescente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O que a gente tem? Que o x1 é o que dos dois? x1 é menor do que o x2. Porém, as suas imagens, o que acontece? O f de x1 é maior do que o f de x2. Então, ó, a desigualdade aqui está invertida. Quando isso acontece, a gente tem uma função decrescente, tá? Então, x1 é menor do que x2, olha aqui o f. O f de x1 é maior do que o f de x2. Logo, ela é decrescente. E quando esse a for igual a zero, eu vou ter uma função constante. Ou seja, o meu domínio são valores diferentes, todos eles são valores diferentes, porém, gerando a mesma imagem, que no caso é 3. Por isso que a gente fala que é uma função constante. Ah, professora, você falou disso na aula de segunda-feira. Então, essa função, ela não tem o termo b, né? Não tem o termo b. Tá? É isso. Perguntas? Nada? Vamos praticar?
Copia para mim esse exemplo 1 aí. Ah, para quem está copiando, né? Eu nem falei o que era importante aí. O que é importante? Título. Vocês copiarem esse título, é importante. Copiar a fórmula, que é a taxa de variação. E eu acho que não precisa, porque vocês já têm isso no caderno de vocês, do que é uma função crescente, decrescente e constante. Então, não precisa, quem já copiou, né? Então, a gente só precisa do título, da fórmula, e para quem não tem aí o caderno completo, escrever quando ela é constante, quando é crescente, quando é decrescente. Precisa esperar vocês ou a gente já pode ir para o exemplo? Pessoal, pode ir para o exemplo ou ainda não? Tá, joia. Tá, Manuela. Rapidinho, Manuela. Só o título, só a fórmula dessa tela. Eu só quero o título e a fórmula. Deixa eu limpar ela aqui para você. Tá muito rabiscada. Então, o que você vai copiar? Rapidinho. Taxa de variação, taxa média de variação. Vai copiar essa fórmula aqui, tá? E vai escrever quando ela é crescente, decrescente e constante. Tá, joia? Então, vamos lá. Agora, todo mundo copiando esse exemplo 1 aqui, ó. Calcular a taxa de variação, que senão não faz sentido eu ter explicado e não praticar, tá? Exemplo 1. Calcular a taxa de variação da função, cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos 4 e 2, que é o ponto A, e o ponto B, que é 2 e 8. Quem copiar e já quiser correr atrás para fazer, fica à vontade, tá? E vai digitando a resposta, que aí eu vou verificando se está certo. No material de hoje, a nossa última questão é uma questão do Enem. Calcular a taxa de variação da função cujo gráfico é uma reta que passa pelos pontos A e B. Detalhe importante para quem está fazendo. Não precisa construir o gráfico. Não precisa. Você construir o gráfico seria só para enriquecer a sua resolução, mas não precisa fazer gráfico dessa questão. Alguém já conseguiu aí? Decrescente. E qual é o valor, Daniel? Concordo com você, ela é decrescente, mas qual é essa taxa? Não, Vitória. Verifica aí seus cálculos. Eu acho que você errou no finalzinho. Jonathan, certinho. Menos 3. Menos 3 é a resposta. Vamos lá, então. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? É separar quem é o seu x1 e o seu x2. Então, ponto A, eu tenho 4 e 2. Logo, esse é meu x1 e a imagem y1. Depois eu venho aqui para o B. 2 e 8. x2, y2. Como eu quero a taxa de variação, o que é a taxa de variação? É a diferença entre os y, tá? Então, vai ficar y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Pessoal, estou colocando ela bem completa, já com efeito de explicação, tá?
Ah, professora, eu já coloquei os valores direto, foi direto. Pode ser? Claro que pode. Claro que pode. Eu estou fazendo passo a passo para efeito de explicação. Então, ficou 8 menos 2, que é o y1, dividido por 2 menos 4. Então, eu tenho que A é igual a 6 dividido por menos 2, logo A é igual a menos 3. Pronto. Tranquilo? Só isso. Observa o que eu fiz. Eu peguei pontos B indo para o A. Não sei se alguém tentou fazer isso, mas se você fazer A indo para B, também dá certo. Como assim? Quando eu disse que eu fiz de A para B, eu fiz de B para A, eu peguei o valor de B menos o valor de A. Depois eu peguei o valor de B menos o valor de A. Eu fiz nessa direção. Porém, você fazer o contrário também dá certo, tá? Ou seja, pegar o valor de A menos o de B, eu estou sem espaço aqui. Pegar o valor de B menos o de A, desculpa, o contrário, de A para B, né? Aí ficaria 2 menos 8 dividido por 4 menos 2. Vai dar certo, tá? Ficou claro essa história de fazer o contrário também, pessoal? De B para A e de A para B? Só isso, tá bom? Próximo. Agora, aqui no exemplo 2, eu quero saber qual é a função. Eu não quero só a taxa, eu quero a função completa, tá? Então, obter a função afim, y igual a ax mais b, cujo gráfico passa pelos pontos 4, 7 e o b, 1 e 13. Dá para tentar? É a mesma ideia da outra. Você vai achar o valor de A do mesmo jeito, só que também tem que achar o valor de B, tá? Eu espero aí vocês. E quem for achando o valor de A, vai escrevendo para mim também para ver se está certo, tá? Beleza, Daniel? Certinho. A é menos 2. Pode continuar agora, tá no caminho. Agora trabalha aí para achar o valor de B. Como que você vai achar esse B? Você vai substituir esse mesmo 2 que você encontrou, esse menos 2 lá na função, e escolher qualquer um dos pontos, tá? Para substituir no y igual a x mais b. Qualquer um deles. Certinho, Isadora. Muito bom. Muito bom. Posso fazer já ou ainda não? Posso, gente? Vamos lá. O ponto A é o x1, ponto B é o y1, ponto y1 é o 7. Ponto B, x2,
y2. Pronto, já definimos quem é quem. Verifica só o sinal aí. Veja as subtrações para ver se você está fazendo certo, tá? Então, vamos lá. A variação vai ser y2, 13, menos y1, que é 7, dividido por x2, que é 1, menos x1, que é 4. Logo, a minha taxa de variação é 13 menos 6, ou menos 7, 6. E 1 menos 4, menos 3. Ok? Logo, o A menos 2. Alguma pergunta nessa parte? Joinha. E agora eu quero saber o resto, né? Eu quero a função inteira. Eu sei que a função é do tipo ax mais b. Eu já descobri que o meu a vale menos 2. Então, eu tenho, por enquanto, menos 2 mais b, certo? Agora, eu tenho que ir atrás desse b. Você vai escolher qualquer um dos pontos e substituir. Eu vou escolher o a. Então, vai ficar assim. Trocar a cor. Se eu escolher o ponto A, 4 e 7, o seu cálculo vai ficar da seguinte maneira. 7, que é meu y, é igual a menos 2 vezes 4, mais o b. 7 é igual a menos 8, mais b. Esse menos 8 vem para o outro lado positivo. Logo, o meu b vai valer 15. Logo, a minha função é menos 2x mais 15. Pergunta boba, mas é necessário fazer. Essa função é crescente ou decrescente? Isso aí, decrescente. Ah, mas por que ela é decrescente? Porque meu A é negativo. Só por isso. Tá joia? Vamos lá. Questão 1 e questão 2 foi só para esquentar os motores. Tá? Vamos pegar uma contextualizada agora. Tá? Vou ter que reduzir mais um pouquinho. Pronto. Questão contextualizada. Aí, assim, eu não vou esperar vocês copiarem, não. Porque aí vai enrolar bastante. Aí, se vocês quiserem, salta aí 5 linhas no caderno e depois vocês copiam do material. Tá bom? Quando a temperatura interna de uma sala é 30 graus Celsius, um aparelho de ar-condicionado é ligado automaticamente, fazendo a temperatura variar linearmente com a variação do tempo. Sabe-se que no intervalo de 5 a 10 minutos, depois que o aparelho ser ligado, a temperatura variou respectivamente de 26 a 22 graus Celsius. Elaborar uma equação que expresse a temperatura Y em graus Celsius da sala em função do tempo X em minuto, enquanto o aparelho estiver ligado. Mas tem que aprender a fazer interpretação. Eu vou começar a perguntar várias coisas aqui para vocês que são necessárias para responder essa questão. Só que essas perguntas, vocês têm que se habituar a vocês mesmos fazendo essas perguntas, porque na hora da prova lá eu não vou estar lá para te perguntar. Então, vamos começar a tirar os dados da questão. Esse é o principal. Esse 30 graus aí, pessoal, ele não está aí de enfeite. Esses 5 minutos e 10 minutos também não. Então, a gente tem que criar uma relação entre esses valores. Aí sim a questão vai fazer sentido. Tá joia? Então, vamos lá. Ele fala aqui a história da questão, né? Que tem uma sala que tem um ar-condicionado. E quando essa sala, né, atinge a temperatura de 30 graus, o aparelho é ligado. Te pergunto, em que momento que o aparelho é ligado? Qual é o valor do tempo em minutos quando o aparelho é ligado? Não, Henrique. Sim, Isadora. No momento instante zero, no instante zero, a temperatura atingiu os 30 graus. Ficou claro, Henrique? Não, tudo bem, normal, é errando que a gente acerta. Mas você entendeu agora? Então, quando o tempo é igual a zero, significa que ele atingiu os 30 graus. Então, em 0 minutos, eu tenho 30 graus Celsius. Beleza, como eu disse, esse 5 e esse 10 não está aí de enfeite, não.
Ele fala o seguinte: sabe-se que no intervalo de 5 a 10 minutos, depois do aparelho ser ligado, a temperatura variou respectivamente de 26 a 22 graus. Então, com 5 minutos, o que aconteceu com a temperatura? Foi para 26. O que aconteceu com 10 minutos? Foi para 22. E ele quer que você monte uma função com esses dados. Tá certo? Ficou claro tirar essas informações da questão, pessoal? Tá. Para a gente montar a nossa função, o que a gente precisa? Do valor do A e do valor do B. É isso que a gente precisa. Professora, mas essa organização que você fez, essa tabela que você fez, é a mesma coisa de ter os pontos? Sim, pessoal. É a mesma coisa. Deixa eu transferir isso para cá para escrever certinho, para ficar bem tranquilo para vocês. É o mesmo que você escrever isso aqui, ó. 0 no X, 30 no Y. 5 no X, 26 no Y. 10 no X, 22 no Y. É a mesma coisa, tá? Então, o que você vai fazer a partir daí? Né? Só achar o valor de A de acordo com o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Dá para vocês tentarem ou vocês querem que eu faça logo? Beleza, tenta aí, por favor. Alguém não entendeu o que é que eu volte enquanto o resto da turma tenta fazer? Então, todos entenderam. Então, por favor, tente fazer. Coloca a resposta para me saber se vocês estão indo no caminho certo, tá? Não desespera que vai dar fração, tá? Vai dar fração esse daí. Ou decimal, se você preferir. E aí, gente, alguém já? Beleza, Isadora. Tá demais, Isadora, hoje, hein? Acordou esperada. Daniel, cadê só o sinal, tá? Veja aí seu sinal. É 4/5, só que negativo. Dá uma investigada aí para ver se você acha esse sinal. Tranquilo. Pode fazer, pessoal? Ou ainda não? Vamos lá, porque eu quero fazer a questão do Enem com vocês, que é a próxima depois dessa. Como eu disse, vamos lá encontrar o valor de A primeiro. Então, é y2 menos y1. Então, aqui, meu y2, eu não vou escrever para vocês aprenderem a analisar, tá? O y2, todos concordam que é 22? 22 menos y1, que é 26. Dividido por x2, que é 10, menos x1, que é 5. Quanto à montagem da questão, todo mundo concorda? Joia. Então, eu tenho que A é igual a 22 menos 26, deu menos 4. 10 menos 5, deu 5. E parou aqui. Para quem preferir, menos 0,8. Mas não precisa não, tá? Pode deixar na forma de fração. Tá tudo bem. E agora, gente, eu tenho que descobrir o B. E o B, acredite, tá a coisa mais fácil do mundo. Eu não sei se vocês fizeram assim, mas poderia ter substituído qualquer valor desses pontos. O Gustavo está perguntando, né? Não usou 30? A hora dele é agora. A hora dele aparecer é agora.
Vocês poderiam ter substituído qualquer um desses 3 pontos na função, qualquer um. Só que aí vamos na esperteza, né, pessoal? Qual é o ponto mais fácil? É o que tem 0, né? Sempre escolha o que tem 0 ou valores menores, tá? Aí vai ficar assim, y é igual a menos 4 quintos de x mais b. Como eu disse, qualquer um desses 3 pontos está valendo. Qualquer um. Eu vou escolher o que tem 0 por facilidade. Só por facilidade. Ah, professora, mas se não tiver 0, escolhe outro. Vai dar certo também. Aí vai ficar assim. Y, que é 30, é igual a menos 4 quintos vezes 0 mais b. E aí, como eu disse, né, se tem 0, facilita, porque qualquer coisa vezes 0 é 0. Logo, b vale 30. Ficou claro essa parte? Opa! Ficou claro para vocês essa parte? Então, b vale 30. Então, a minha função é menos 4 quintos de x mais 30. Gustavo, ficou claro aí onde entrou a história do 30? Ótimo. E vamos à última para fechar com chave de ouro. Enem. Peraí. Com essa aí, você não precisava nem calcular o A para achar o B, porque como multiplica por 0, o A anula e sobra o B, exatamente. E aí, pessoal, vamos pensar um pouquinho aqui. Eu falei o tempo todo, não precisa fazer gráfico. Não precisa fazer, e de fato não precisa. Mas se nós fôssemos fazer o gráfico, né? Esse gráfico, ele começa aonde, lá no eixo das ordenadas? Não. Ordenadas, eixo Y, começa aonde? Ele parte de onde? Lá no eixo Y? Também não. Então, vamos fazer o gráfico aqui rapidão para você pegar, Cauê. Olha só. Como eu disse, não precisa fazer o gráfico, mas é interessante a gente entender o que está acontecendo na questão, tá? Então, vamos entender. A gente já desenvolveu, já desenrolou. De acordo com o enunciado, ele fala que x é tempo. Ele fala que o T é de temperatura, vou colocar aqui longe. E aí, com as informações que a gente tem, o que aconteceu? Quando a temperatura era 30 graus, quando foi que isso aconteceu? No tempo igual a 0. Quando passou 5 minutos, a temperatura, vou colocar aqui, ó, foi para 26 graus. Parou aqui. Passou 10 minutos, a temperatura estava 22, vou colocar mais ou menos aqui. Gente, está desproporcional, tá? Mas é só para efeito de explicação. E aí, meu gráfico ficou assim. Então, quando eu te perguntei, teu gráfico parte de onde, né? Ele parte lá do 30. Tanto é que lembra que eu expliquei na aula de segunda-feira que o B é aonde o gráfico corta o eixo Y? Que bom, Cauê. Então tá jóia. Então, essa ideia aqui dá para você montar na sua cabeça sem a necessidade de cálculo, tá? Não precisa de cálculo. Tá bom? Então, é interessante você ter essa noção. Todos vocês terem essa noção. Mas não é obrigatório fazer o gráfico. Normalmente, faz o gráfico os alunos que têm dificuldade mesmo. E, assim, logo aqui no início, daria para ter feito o gráfico. É só porque eu não quis fazer assim, eu quis ir direto. Mas daria, ó, você ia montar o gráfico com 5, com 10, você já ia encontrar esses 2 pontos. E quando você pensasse no momento que o ar foi ligado, você ia encontrar o 30, tá certo? E com a função montada, você encontra a temperatura em qualquer valor. Se, por exemplo, eu perguntar qual é a temperatura com 6 minutos, agora no lugar de x você coloca 6 e calcula. Tranquilo? Vamos lá para a do Enem, falta 10 minutos e eu quero fazer ela. Questão do Enem de 2018, nem é tão velha assim. Vamos lá.
A raiva é uma doença viral infecciosa. Aí, assim, pessoal, não precisa copiar tudo, não, tá? Faz aquela mesma história, separa os dados. Eu acho que só o gráfico já dá uma força aí para vocês, tá? A partir do momento que o x é zero, já temos o valor de b, certo? Isso, para ordenado. Exatamente, claro. Se o x é zero, você já encontrou teu y, onde está tudo começando, onde teu gráfico, de onde seu gráfico está partindo, seja ele crescente ou decrescente. Enem. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017 no município de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e de 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura da vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017, conforme o gráfico. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Somente 2014, tá? Então, vamos lá. Ó, ele quer saber essa porcentagem aqui, gente. Depois desse texto enorme, ele quer saber só isso. Deixa eu ver aqui o que o Cauê está falando. É isso aí, Cauê. Na outra questão ainda, né? Tá certinho, tua linha de raciocínio. Normal, tá tranquilo. Pessoal, como que a gente vai chegar nesse 2014, na porcentagem de 2014? Lembra que eu falei que os valores de Y e de X são proporcionais? Então, a gente vai montar uma proporção. A gente vai separar os pares ordenados. Aí você pensa, professora, mas não tem X, não tem Y, como é que eu vou montar o par ordenado? Tem como montar o par ordenado, ó. Esse 67 é um ponto. Assim como esse 59 também é um ponto do seu gráfico. A gente só vai considerar essa parte inicial aqui do gráfico, tá? Porque ele só quer de 2014, tá? É o ano e a porcentagem, Cauê. Então, como que vai ficar esse par ordenado? O meu par ordenado vai ser 2013, que seria meu X, com 67, exatamente, claro. E 2015, com 59. Até aqui está claro para todos? Ótimo. Faz para mim a taxa de variação, que isso aí não vai demorar muito tempo, não. Faça agora a taxa de variação. Só a taxa, eu não quero a função, tá? Só a taxa, por favor. Não há necessidade, Gustavo, de mexer com esse 2017, porque o que a gente quer é de 2014. Além disso, esse gráfico ele só é linear em dois trechos. Linear, ou seja, a reta, né? A proporção. Ele só é linear de 2013 até 2015, que é um gráfico, que é uma função, e depois de 2015 para 2017 já é outra função. Tá bom? Então, por isso que a gente só pegou a primeira parte do gráfico. E aí, alguém chegou na taxa? Menos 4. Perfeito, Jonathan. Perfeito. Você substitui só o 13 e o 15? Vai, que aí você não precisa trabalhar com um número tão grande. Tá certinho. Então, pessoal, a taxa de variação ficou exatamente igual a menos 4, ou seja, 59 menos 67, dividido por 2015 menos 2013. 59 menos 67 deu 8, confere. E 15 menos 13 dá 2. Logo, A deu menos 4. E daí? O que eu tenho que fazer agora, professora, para achar 2014? A gente vai fazer o mesmo cálculo, só que agora, gente, usando 2014 como referência. Vocês concordam que o par ordenado de 2014 vai ser 2014 e Y?
E adivinha quem é o Y que a gente está querendo? É o Y da nossa pergunta. Vocês concordam com isso? Pronto, faz a taxa de variação de novo com somente 2014. Ah, mas qual ponto que eu uso? Aí tanto faz, se você vai usar o 2015 com 59 ou o 2013 com 67. Quem voou e não entendeu o que eu falei? Olha só, explicando novamente. Quem já entendeu, manda ver no cálculo. A gente fez o primeiro cálculo usando essa reta completa, tá bom? Aí agora a gente encontrou a taxa de variação. Só que esse ponto que a gente está querendo aqui, esse ponto de interrogação que a gente está querendo, é a porcentagem de 2014, que também é um par ordenado dessa reta. Esse ponto pertence a essa reta. Logo, a taxa de variação dele é a mesma. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o cálculo da taxa de variação só desse trecho aqui, ó. Ou só desse trecho aqui. Aí você vai fazer a mesma taxa de variação, só que esse ponto aqui de 2014 é esse aqui, ó, 2014 em Y, porque a gente não sabe qual é a porcentagem dele. Ficou claro, Gustavo? Coloquei parênteses dentro de parênteses? Porque é par ordenado aqui, né, que você está falando, porque é um par ordenado, X e Y. É isso, Felipe? Par ordenado é representado por parênteses. Tá bom? Pessoal, deixa eu correr aqui que falta só 2 minutos. Então, ficou assim, a taxa de variação agora. Ficou, peraí, o A que a gente já sabe que é menos 4, é igual a Y2, que eu vou descobrir agora, e 67, porque eu tô trabalhando com esse trecho laranja, tá? Mas poderia trabalhar com 59, tá? Dividido por X2, que é 2014, menos o X1, que é 2013. Logo, ficou menos 4 é igual a Y2 menos 67. Dividido por 1, né? Passando 67 aqui para o outro lado, ficou menos 4 mais 67. Logo, A vai dar 63%. Portanto, letra B. Perguntas? Alguém perguntou alguma coisa e eu não vi. Não, é isso mesmo. Perguntas, pessoal? Fala, Clara. Professora, eu fiz a conta, só que foi com o ano de 2015. E aí o meu não deu esse valor. Achei Só um estranho. minutinho. Espera aí. Colar. Aqui, pessoal, a chamada. Nossa, bem na hora, eu tô com o sinal. Vamos ver então, claro, o que aconteceu. Você pegou o nosso Y1, se você usou 2015, ficou aqui, o 2014 vai ser seu X1, e o seu Y1 vai ser esse aqui, certo? E o seu X2 vai ser o 2015, e seu Y2 vai ser 59. Tem que dar certo. Você fez dessa forma? Ah, não, é porque eu devo ter trocado o sinal do 59. Aí quando eu troco Você dá viu que certo. faz sentido? Ficou claro agora? Sim, senhora. Gente, muito obrigada pela aula. Acho que a aula foi bem tranquila hoje, sem correria, tá? Dever de casa, página 164. Tem atividade online, tá? Tem atividade online, que é bem parecida com essa que a gente acabou de fazer, tá bom? Muito obrigado. Sexta-feira aguardo vocês para a gente fazer a diagnóstica. Ok? Obrigada e tchau. Tchau, professora. Obrigada. Nada.